Olá, eu me chamo Silvano, juntamente com os colegas Ivan e Ediane, vamos compartilhar com vocês algumas reflexões construídas no âmbito da disciplina Orientação e Mobilidade, ministrada pela professora Fabiane Guimarães no curso de Licenciatura em Educação Inclusiva da UNEB. A nossa apresentação é bem objetiva, ela tem como foco a construção de pré-bengala artesanal, pensando esse recurso, a pré-bengala, como uma possibilidade pedagógica acessível e potente, é claro, para o trabalho com pessoas com deficiência visual. Eu gostaria, antes de tudo, dizer que falar sobre a pré-bengala como um recurso pedagógico é reconhecer que a orientação e mobilidade geralmente não começa com a bengala longa, né? Mas com experiências corporais, com experiências sensoriais que antecedem o uso desse instrumento que é a bengala longa. Então, quando pensamos, por exemplo, na criança com deficiência visual, a gente precisa deslocar o nosso olhar da limitação para as possibilidades, né? Como é que essa criança com deficiência visual explora o mundo? Como é que ela constrói referências espaciais? E como é que a escola pode mediar esse processo de aprendizagem, né, de relação consigo, com o mundo, com os outros? Então, a pré-bengala, ela surge exatamente nesse contexto como um recurso intermediário mesmo, né? Muitas vezes esse recurso é e pode ser construído de maneira muito simples, usando objetos materiais simples, como canos de PVC, cabo de vassoura, garrafas PET adaptadas, né? Enfim, existem várias possibilidades e vamos compartilhar com vocês logo na sequência uma possibilidade que pensamos conjuntamente. Então, a pré-bengala como recurso pedagógico vai possibilitar a essa criança com deficiência visual o desenvolvimento de habilidades fundamentais de orientação e mobilidade. Então não se trata com a pré-bengala de apenas, entre aspas, imitar, né, uma bengala longa, mas é na verdade uma proposta que visa promover uma experiência de antecipação, que visa proporcionar a esse sujeito exploração do espaço, claro, com segurança no deslocamento, né? Do ponto de vista teórico, aqui conversando, trazendo alguns autores para a discussão, a gente poderia até chamar Vygotsky e Piaget, né? Vygotsky, especialmente quando ele fala sobre a zona do desenvolvimento proximal. Então, a bengala pode ser entendida aí como um instrumento mediador que permite a essa criança realizar com apoio aquilo que ela não consegue ainda, né, colocar em prática de forma autônoma. Então, o professor nesse cenário, ele não é apenas um transmissor de técnicas, né? Ele não vai apenas ensinar a criança como usar uma pré-bengala, mas ele vai ocupar um papel de mediador que organiza situações de aprendizagem significativas, que vai ajustando o uso de recursos, né, às necessidades e especificidades desse estudante, né? Então a pré-bengala ele vai ser um instrumento importantíssimo aí nessa relação ensino-aprendizagem. E trazendo, né, Jean Piaget para essa conversa, a gente poderia mencionar aqui aquele estágio sensório-motor, né, em que a criança ela constrói o conhecimento a partir da relação com o meio. Então, a bengala, a pré-bengala, vai ampliar essa ação, né? Vai possibilitar essa criança tocar, arrastar, perceber obstáculos, texturas, vai possibilitar que essa criança com deficiência visual organize esquemas mentais sobre o espaço, vai possibilitar que ela desenvolva ações de distância, direção, permanência dos objetos, né? Então, se torna uma ferramenta muito importante, né? Então, quando uma criança passa
a utilizar uma pré-bengala, geralmente as narrativas são muito significativas, porque essa criança vai passar a se movimentar mais, se arriscar mais, interagir mais. Então, o espaço deixa de ser um território desconhecido e passa a ser um campo de possibilidades mesmo, né? E isso vai ter impactos direto na aprendizagem escolar, porque a gente sabe que mobilidade e cognição caminham juntas, né? Então, ao pensar na pré-bengala como recurso pedagógico, a gente está falando muito mais do que um simples objeto. Não é apenas um simples objeto, né? Estamos falando de um tipo de educação inclusiva, estamos falando de autonomia, de participação, do direito ao espaço, do direito à aprendizagem. Então, estamos falando de uma educação que não espera que o estudante se adapte ao mundo, né? Mas que transforme esse mundo, começando pela escola, inclusive, né? Não apenas pela escola, mas também pela família, porque para que esse estudante possa circular nesse mundo com dignidade e com segurança. E aí, a pré-bengala é um recurso pedagógico interessante. Eu vou passar aqui a fala para os meus colegas Edjane e Ivan, que vão demonstrar uma experiência nossa com relação à confecção de uma pré-bengala artesanal, tá bom? Abraço! Olá pessoal, vou explicar agora como foi feito a bengala. Bem, eu utilizei um cabo de vassoura, peguei uma fita e passei em volta do cabo para não machucar a mão e peguei também 2 tabinhas para fazer o suporte da parte de cima e também da parte de baixo. Aí ela fica firme, dá uma certa segurança para quem for manusear. Aí no processo que a pessoa vai andando, dá para perceber que há os deslizes, os movimentos, do que for, onde for bater e assim por diante. A pré-bengala utilizada nessa experiência foi confeccionada de forma alternativa, a partir de materiais recicláveis como pedaço de madeira e cabo de vassoura. Trata-se de um recurso simples, acessível e de baixo custo, que pode ser elaborado com materiais facilmente encontrados no cotidiano. Bem, a sua estrutura permite que seja utilizada como instrumento inicial de orientação, possibilitando ao usuário explorar o ambiente à sua frente por meio de tato indireto. Ao ser movimentada, a pré-bengala antecipa a identificação de obstáculos, desníveis e mudança no piso, contribuindo para maior segurança durante o deslocamento. Embora não substitua os dispositivos específicos desenvolvidos para as pessoas com deficiências visuais, a pré-bengala, construída com materiais recicláveis, cumpre um papel importante em atividades educativas e de sensibilização, além de demonstrar na prática como adaptações simples podem auxiliar na percepção espacial e na mobilidade em ambientes desconhecidos. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, a gente percebe que a bengala longa, que é o nosso caso aqui, ela é um dos pilares da economia e da segurança, né, para pessoas com deficiência visual. Mais do que um objeto, a gente vê que ela funciona como uma extensão do sentido do tato. Fornece informações essenciais sobre o ambiente de forma imediata, né? A bengala ela permite que o usuário ele identifique obstáculos, tanto de mudança de textura do solo, quando ele passa de um gramado para um solo de cimento, para um solo mais de asfalto, ou degraus, né, buracos também, é o que chamamos de antecipação protetiva, né, que ela permite que a pessoa ela tome decisões de rotas antes de um contato físico direto com o corpo, né? Aqui na nossa região, em observação no nosso trabalho, nós percebemos que a grande maioria dos deficientes visuais, eles utilizam a bengala longa do tipo cabo de vassoura. Para eles é extremamente fácil, tanto para poder adquirir, quanto para poder utilizar. Nós tivemos a oportunidade de conversar com um deficiente visual daqui, ele tem 62 anos, nasceu com essa condição, e ele disse que para ele a bengala de cabo de vassoura
é excelente, ele consegue se movimentar, ele consegue circular sem dificuldade nenhuma. Ele consegue, inclusive, utilizar a técnica de ritmo em arco, né? Quando ele move a bengala de um lado para o outro, né? Em sincronia com os passos, né? E também o estilo ponteira, em que ele movimenta a bengala como se fosse um cogumelo, dando rotatividade, né? Para sentir o tipo de terreno. Nós vamos mostrar na prática como é que funciona essa questão do uso da bengala de cabo de vassoura. A gente vai ver na prática aqui, lembrando que a gente está se referindo a uma cidade interior. A nossa cidade é uma cidade interior, pouquíssimos habitantes. E aqui, a gente não precisa, pelo que a gente percebeu, os nossos deficientes visuais, eles não precisam de uma bengala retrátil, algo que realmente seja mais sofisticado. Porque, segundo eles, esse tipo de bengala, ela é mais prática, é mais econômica e principalmente de fácil acesso. A maneira que eles me orientaram de segurar seria com o dedo, para dar justamente essa extensão do tato, colocando a mão de forma firme e fazendo a movimentação frente, lado, frente, lado. E assim que eles vão se movimentando, sempre frente, lado, sempre lado. E, segundo eles, já existe uma conexão tão forte entre eles e a bengala, que é como se a bengala falasse o tempo todo, antecipasse o tempo todo o que o caminho, o que o piso estaria fazendo, estaria projetando para eles. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa contribuição.